Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos refletir e debater um tema atualíssimo, um tema que eu diria até emblemático, um tema que vai provocar em você reflexões importantes. Nós vamos falar da presença das mulheres na sociedade num viés importantíssimo que é na diversidade. Até vale lembrar que as mulheres, sobretudo as mães, na história da humanidade, na história mais recente, sempre tiveram um momento importante de presença para garantir a dignidade da pessoa humana. Nós podemos lembrar das mulheres da Praça de Maio, daquela ditadura ferrenha que assassinou tantos jovens. Nós podemos lembrar que no Brasil, das mulheres da Candelária, das mulheres de Icaraí, das mulheres de Preso, e de tantas outras mulheres que se juntaram para garantir dignidade de seus filhos. Nós vamos conversar hoje com Silvana Ed Rodrigues Kowaleski, que é coordenadora estadual do Grupo de Mães na Diversidade. Silvana, esse tema ele é pujante, necessário que a gente converse com a sociedade sobre a questão da diversidade. Eu quero, antes de mais nada, agradecer sua presença e saudá-la. Tudo bem? Tudo bem. Queria também agradecer o convite, porque eu acho que quando uma porta se abre como essa da mídia, ou em lugares que a gente precisa estar, é muito bom, é confortante, porque você sabe que você não está sozinha. Então, eu queria agradecer em nome do grupo, né, por estarmos aqui hoje. Espero que colabore, né, para fazer uma diferença na sociedade que a gente está precisando. Pois é, nós vivemos um processo que cidadania, ela se constrói. E, sobretudo, valorizando a pessoa humana nas suas diversas situações. Mas, Silvana, para a gente compreender, Mães na Diversidade, esse grupo tem que objetivo? Porque, para você que nos assiste e compreenda, nós estamos falando das pessoas trans. E eu acho que é até bom que a gente compreenda, quando a gente fala de trans, que grupo, né, de pessoas que estão ligadas e como é que é um pouco esse trabalho? Explica para a gente. Então, nós pertencemos a um grupo chamado um coletivo, né, Mães pela Diversidade. Esse coletivo agora está se transformando numa ONG, porque ele tem crescido muito em todo o Brasil. E se faz necessário, urgente, uma organização melhor, para que a gente consiga atender até as demandas de pedidos que têm nos chegado. E o nosso objetivo, eu sempre falo, né, quando eu palestro, que o objetivo do nosso grupo é dar apoio aos pais de LGBTs. Esse apoio vem em forma de quê? Vem em forma de conversa, de esclarecimentos, dá um apoio na hora que aquela mãe ou aquele pai chega destruído no grupo. Você é mãe de quantos filhos? Eu sou mãe de 3 filhos. 3 filhos. Então, depois ela vai poder dizer, ela é mãe de 3 filhos que se junta a outras mães, porque você que está nos assistindo, você conhece mães, conhece pais, que têm dificuldade de lidar com uma realidade daquele filho ou da filha que está se aflorando lá desde quando era criança, ou então nessa idade mais de adolescência, mais madura. E aí, como que você se aproxima dessas mães que estão às vezes perdidas, leva o menino para até bate, leva para o psicólogo, leva para... Como é que vocês lidam com essas situações que vocês se encontram? É um caminho que não é muito fácil, porque, como eu digo, seria muito fácil se a gente porque a gente sabe que aquela criança se comporta dessa maneira, porque ela é um LGBT. Mas nós não podemos ainda chegar para essa mãe principal e dizer, olha, você tem um filho LGBT, você quer ajuda? É muito difícil, a gente precisa que esses pais cheguem até a gente. Você entendeu? Então, o pai e a mãe, né, eu digo os pais, eu incluo todo mundo, inclusive as avós e tias, né, que tem um olhar sobre a criança e se perceber qualquer coisa, procure o grupo, né? A gente chega nessa maneira... Você falou, me perdoe, mas ela falou uma questão interessante do olhar, porque o nosso olhar é muito preconceituoso.
o nosso olhar é muito assim, conservador, não no sentido de incentivar que as pessoas agora elas deixem de ser o que elas tenham que ser, ou que seja outro tipo de pessoa, mas esse olhar, quando um pai, vamos num caso concreto, quando um pai ou uma mãe, ele no seu olhar para essa criança percebe essa diferenciação daquele conceito, seja machista ou seja feminista, que ele sempre guardou na sua vivência, o que ele tem que fazer para ele mesmo, para poder dar um passo para mudar? Então, falando de filho, se você me permite, eu gostaria de ler um pensamento. É, na verdade, uma definição de filho, por José Saramago. Eu sempre gosto de falar, quando se fala em filhos disso, porque a gente tem a noção de que o nosso filho ele não é padronizado, né? Ele é um ser em eterna construção, assim como nós. Então ele fala assim, filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque expor-se a todo tipo de dor, principalmente o da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso, recordam-se, foi um empréstimo. Então, com esse pensamento, a gente chega à conclusão que nós não somos donos dos nossos filhos. Eles são seres individuais, eles se constroem ao longo do tempo da sua vida, e o olhar que a gente tem que ter sobre o nosso filho é esse mesmo, é um ser em construção. Pois é, você está falando assim desse olhar, desse ser que está em construção. Saramago é uma referência, José Saramago, né, um poeta, um escritor de referência no Brasil. Me lembra até um outro poeta, né, um árabe, Khalil Gibran, que fala que nossos filhos, né, são como flechas, né? Eles vivem numa ânsia do universo. A flecha é lançada e eles vão buscar o seu caminho. Então, esse sentido de perder, isso, nós não somos propriedade, nós não somos dono. É claro que nós temos que educá-los. Nós temos uma função, nós temos uma obrigação até, né? Obrigação legal, né, de cuidado, de observação, porque esse ser, diferente dos outros, dos animais, né, a gente tem que cuidar desde pequeno. E nesse cuidado há transformações. Isso. E aí, né, essas transformações, elas precisam ser compreendidas do ponto de vista científico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, do ponto de vista legal. E que a Silvana, ela no próximo bloco, vai falar um pouco dessas transformações e como nós podemos lidar melhor com elas. O programa Cidadania Consciente chama um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região informa aos seus associados dependentes que mais de 20 serviços estão à disposição por meio de convênios. Descontos especiais em consultas médicas, tratamentos odontológicos, laboratório, medicamentos, cursos nos ensinos superior, médio e fundamental, lazer e atividades físicas. Informe-se pelo 3348-2508 e aproveite os benefícios de ser nosso associado. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com Silvana, que faz parte de um coletivo importante aqui em Volta Redonda, que tem uma dimensão estadual, que é Mães na Diversidade. Sobretudo trabalha essa dimensão da acolhida, da compreensão, eu vou falar assim desse mundo trans. Quando a gente fala de trans, quem estão ligados a esse grupo de pessoas? Então, quando a gente fala de pessoas trans, nós precisamos primeiro entender que a gente vive em universos, né?
A nossa sociedade hoje ela é padronizada, ela é heteronormativa, que a gente fala assim, que eles só aceitam a heterossexualidade. Baseado nisso seria então um relacionamento entre homens e mulheres, e não aceita outra coisa diferente. Então, o que a gente precisa entender primeiro para poder falar sobre transexualidade ou pessoas transgêneros é que nós precisamos saber o que é a definição de gênero. Então, assim, há muita confusão quando as pessoas ligam gênero a sexo biológico. E a gente precisa entender que o ser humano, ele não é só biologia, né? Então, ele não é só sexo, ele também tem a sua parte de construção, que entre elas é o gênero. Então, assim, como nós temos esse universo masculino e feminino, e ainda existem outros, né? Nós precisamos saber a que mundo, a que universo nós pertencemos. Então, as crianças trans, principalmente, elas nascem com sexo biológico, e todo pai e a mãe que tem, por exemplo, uma menina, esse pai e essa mãe ele faz uma programação de vida para esse filho. Então, assim, por exemplo, nasce menina, você já escolhe o nome, que tem que ser feminino, você já cria um mundo rosa para essa criança. Então, dali, a construção dela toda vai ser em cima do que você se refere no mundo. Então, a criança vai brincar só com certos brinquedos, só certas brincadeiras, né? Vai usar... e aí a gente padroniza aquela criança, mas a gente esquece que ela é um indivíduo, que ela tem as suas vontades, que ela tem seus pensamentos. E então, as crianças trans, quando a gente fala sobre isso, é bom esclarecer que gênero e sexo biológico não são a mesma coisa, que uma pessoa pode nascer com sexo biológico e se identificar com seu gênero, né, que a gente chama pessoas cis, crianças cisgêneras, e tem as crianças que nascem no corpo biológico, mas se identificam com outro gênero. Essas são as crianças transgênero. São crianças que sofrem muito, porque elas não entendem o que acontece com elas. E quando... Mas e a escola? Vou só dar um recorte. A escola é o primeiro lugar que ela vai se relacionar com o coletivo. Como que a escola pode ter um olhar para poder ajudar essa criança, porque ela vai sofrer bullying, porque foi padronizado de uma forma, um grupo, e quando vê uma diferença, acaba tendo um problema. E aí, como é que a educação lida com isso? O educador? O educador não está preparado para lidar com essa situação. É preciso que haja do governo uma boa vontade, é preciso que haja dos nossos legisladores boa vontade, para que as coisas aconteçam. Se você chegar numa escola e perguntar para o professor o que é uma criança transgênero, ele não sabe te informar o que é. Inclusive, ele também faz essa mistura de gênero e orientação sexual, identidade de gênero e orientação sexual. Ainda não sabem definir isso aí. E se você não souber definir isso aí, você não vai conseguir compreender uma criança transgênero, né? Então, o que a gente precisa, e inclusive o nosso grupo se propõe a isso e já está fazendo, é entrar nas escolas e conversar com esses pais, conversar com os docentes. Então, nessa questão se trata de uma política pública de educação. Sim. E há sinais assim, vamos falar aqui de Volta Redonda, que nós estamos vivendo em Volta Redonda, a gente fala de Volta Redonda. Já tem proximidade, já tem interesse de colocar na pauta educacional esse tema? Sim, inclusive eu fui convidada, ano passado eu já fiz palestra em algumas escolas e foi muito bom, porque assim, ao contrário do que falam que as crianças não querem saber, os jovens não, eles querem saber e eles têm uma grande curiosidade, e quando você chega para falar com essas crianças, você desconstrói um mito. Agora eu vou provocar aqui um pouco advogado do diabo. Há também assim um receio que isso seja assim um incentivo, provocar no menino ou na menina uma coisa, uma novidade. Como é que lida? Porque é muito tênue isso, porque o adolescente ele está num processo de formação da pessoa, né, que ele deve ser. Como é que vocês lidam com isso? Eu diria assim, que se há algum incentivo, é o incentivo do respeito à diversidade. Jamais esse trabalho de entrar nas escolas e falar sobre o assunto vai incentivar qualquer pessoa a qualquer coisa, porque isso não é escolha, né? Olha o que ela falou, não é escolha, é o quê?
A gente fala assim que é uma orientação que a pessoa tem sobre a vida dela. Então, se a gente fala sobre homossexualidade, a orientação que a pessoa tem é de se ter uma atração afetiva, emocional, sexual com a pessoa do mesmo sexo, né? Mas quando a palavra orientação, ela é muito forte. Essa orientação brota dela ou essa orientação vem de fora? Olha, como a criança ela ainda não tem muita noção sobre educação sexual e envolvimento, porque isso é uma fase da pessoa, né? Então chega uma fase que você vai passar por momentos afetivos e emocionais quando chegar a hora, e então ela vai se identificar. Porque não tem como você ser uma criança. Aí ainda vou só no ponto. Nós vivemos numa sociedade extremamente, abre aspas, que erótica, que erotiza. Aí eu vou pegar um exemplo. Quando tem determinadas danças que os adultos dançam, muito erótica, sensual, e ficam felizes de ver quando a criança, né, lá nos 3, 4 anos, faz igualzinho uma dança quase sexual do adulto. Isso acontece uma coisa interessante. Isso. Quando o adolescente chega nos 12 anos, 13 anos, fica grávida ou outra coisa, o pai, a mãe, fica atordoado. Quer dizer, não é um pouco de incentivo, essa erotização, isso não é uma coisa perigosa? Então, a erotização daria vários programas aqui, se a gente for falar sobre isso, porque nós vivemos uma cultura machista e nós sofremos muita violência de gênero, inclusive sobre a mulher, e a gente precisa discutir muito isso. Inclusive, quando eu palestro, eu também falo sobre isso, porque nós somos um país que é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, o 1º país que mais mata LGBTs no mundo, e nós não precisamos falar e muitas vezes somos barrados para falar sobre isso. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. Então, assim, você tem razão quando erotiza a criança. Inclusive, eu acho que é esse olhar sobre o filho que a gente precisa fixar mais. Silvana, a conversa está muito boa. Nós vamos chamar de novo um breve intervalo e nós vamos falar do olhar para os nossos filhos e alguns caminhos que já estão sendo construídos aqui em Volta Redonda. O programa Cidadania Consciente retorna daqui a pouco. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região informa aos seus associados dependentes que mais de 20 serviços estão à disposição por meio de convênios. Descontos especiais em consultas médicas, tratamentos odontológicos, laboratório, medicamentos, cursos nos ensinos superior, médio e fundamental, lazer e atividades físicas. Informe-se pelo 3348-2508 e aproveite os benefícios de ser nosso associado. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Retornando agora, o último bloco dessa conversa, o tempo está voando. Nossa, você falou do olhar, o olhar para as nossas crianças, esse olhar do cuidado, de ajudá-lo, de construir uma pessoa, né, com toda a dignidade, ser respeitada, que você falou muito bem, né? As mulheres são extremamente agredidas, há uma morte de homens, de transexuais, de homens, enorme nesse país. Então a gente precisa barrar isso com educação, com um novo olhar. Você falava do olhar. Qual é o olhar nosso, então? Ideal. Nós temos que olhar para nossas crianças como um ser em construção. Então, assim, esse cuidado, afeto, carinho, proteção tem que sempre existir, né? Então, quando você, por exemplo, vê que uma criança é LGBT, você tem que mudar o seu olhar, né? Esse olhar com essa criança tem que ficar muito maior ainda, porque, por exemplo, meus filhos me ensinaram muito, né? E eu aprendo muito com meus filhos. LGBT, traduz essa também. LGBT são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, né? Porque, assim, a única sigla que a gente pode dizer que fala sobre identidade de gênero é a sigla T, porque pode ser travestis ou transgêneros.
E as outras 3 letras sobre orientação sexual, que são coisas distintas e diferentes, né, que formam o ser humano. Então, assim, o olhar sobre filho é isso mesmo. Você tem que ter o olhar sobre seu filho, perceber quando ele precisa da sua ajuda, né? Mas, por exemplo, os meus filhos me ensinaram muito. Então, assim, eu aprendi muito com eles, né? Você tem filhos são pessoas que têm essa dimensão humana diferenciada. Isso. Quando eu percebi que eu não era dona dos meus filhos, né, e que eu também era um ser que estava aprendendo junto com eles, eu me deixei aprender. Então aí você muda o olhar, você muda o que é o amor para você, né, estendendo a mão para esse filho. Ele vai te guiar junto, né? Então assim, os pais aprendem junto com os filhos, né? E é esse o convite que o nosso grupo faz. Você vem para aprender junto com a gente, né? E sempre a informação, ela é muito importante, né? O conhecimento é muito importante, porque o conhecimento ele quebra os paradigmas, barreiras, e precisamos construir esse mundo novo, né, para os nossos filhos. Você está falando da construção desse mundo novo a partir do grupo, né, de convivência, da família. Você falou da questão que a sociedade ela ainda é preconceituosa, que quem faz um preconceito assim, ele assassina a pessoa. Assassina de fato. A gente costuma falar que as pessoas que fazem piadas, que as pessoas que dão aquelas opiniões, né, que dizem, é minha opinião, essas são os amuladores das facas que matam nossos filhos todos os dias. Porque você alimenta o ódio, né? Essa que é a verdade, você alimenta um ódio, e é um ódio gratuito. Pois é, e para combater isso, porque tem uma questão legal que você mencionava, hoje o próprio INSS, né, tem proteção a esse segurado, que não tem preconceito, adoções, né, que agora você pode até falar que pode ser feita com casais, né, que moram juntos, e tem em Volta Redonda uma presença muito significativa do Ministério Público, que tem colocado na pauta pública do poder público essa questão trans. Como você avalia e como que a sociedade tem recebido essas informações, esse debate? O Dr. Júlio, ele é uma pessoa assim, muito ativa no Ministério Público, né? Inclusive ele atua muito em cima dos direitos humanos, ele é muito presente, né? Principalmente nas nossas causas também, e ele tem feito assim, um trabalho maravilhoso. Eu acho que a sociedade aqui, principalmente a nossa, que é muito conservadora, tem ficado um pouco surpresa com isso. E a gente tem obtido assim, muitos resultados bons, né? Porque eu acho que aonde não entra o amor e a compreensão tem que entrar a lei, né? A gente precisa disso, né? Dessa atuação, principalmente da Defensoria, do Ministério Público, porque sem eles a gente fica sem resguardo. Inclusive o Dr. Júlio, aqui uma referência ao Ministério Público na região, que tem trabalhado isso, ele às vezes não usa nem a força da lei, ele procura trabalhar uma dimensão do diálogo com termo de ajustamento de conduta, para construir um compromisso do poder público, seja lá dos vereadores, que a gente sabe que a sociedade é conservadora, a Câmara também é conservadora, o Congresso é extremamente conservador, machista, né? Então, às vezes precisa do próprio Estado. O Estado protege essas pessoas nessas diferentes realidades. E aí o seu papel de formar opinião, de orientar, ele é extremamente importante. Nós estamos quase ao final do programa. Eu gostaria de pedir a você até que falasse uma coisa que eu ouvi num seminário que aconteceu de LGBT, que quando as meninas, né, fazem opção para serem lésbicas, elas têm uma agressão muito forte na família e que às vezes tem mais a proteção do pai do que da mãe. Isso é verdade? Parece que sim, né? A gente tem se surpreendido com algumas situações em que a gente espera que a mãe seja aquela pessoa que acolhe, que protege, que na verdade acaba acontecendo por parte do pai. Mas aí há um relacionamento mais direto com a filha, né? Então a gente não sabe ainda se essa proteção realmente vem como
o olhar de pai, né? Porque você acha que a sua filha precisa da sua proteção, independente de qualquer coisa, ou não. Mas é uma coisa assim bem surpreendente pra gente, né? Vivendo na sociedade que a gente vive hoje, que é tão machista, né? A gente fica um pouco surpresa até com isso. Pois é. Nós estamos quase caminhando para o final. Eu queria só lembrar mais um dado aqui que eu testemunhei no seminário que você participou, da quantidade de pessoas, né, trans que vem fazendo superações e hoje dando testemunho de vida e sendo solidário a outras pessoas. Uma referência é a Casa Rosa, em Barra Mansa, né, que se o pai expulsa o menino de casa, porque ele, na sua transformação, ele passou a ter um desenho novo na sua vida, essa casa acolhe, orienta, e a mesma coisa faz com as meninas, né? Que é um trabalho, inclusive há o reconhecimento público dessa entidade. Então, Mães da Diversidade, para a gente encerrar, que recado você daria para as avós que nasceram em outro tempo e às vezes têm até mais compreensão do que as novas mães, né? As tias, e sobretudo as mães, nesse olhar de dignidade essa pessoa que você não é propriedade dela. A única coisa que você tem que fazer é cuidar e dar aquilo para ela ter a sua dignidade, que não seja ferida. O que você diria para ela na linha do que falou aqui o Saramago, né? Que é um empréstimo para mim cuidar. E como eu devo me comportar diante dessas situações manifestas dos nossos filhos e filhas? O que eu diria para esses pais e mães, porque assim, é importante dizer que nosso grupo chama-se Grupo Mães pela Diversidade, mas ele aborda toda pessoa que é responsável por um membro, um filho, neto, sobrinho LGBT, e o suporte para todos. O que eu diria para esses pais é que não entrem em pânico, né? Eu acho assim que todo pai, quando sabe disso, ele acha assim que só o filho dele, nossa, porque o meu filho, porque só o meu filho. Não. Os filhos, esses filhos que vocês chegam até vocês com essa nova realidade, não entrem em pânico, né? Ao momento que a gente vai conversando e vai chegando conhecimento, você vai vendo que não é nada disso, né? São seres, pessoas normais e só precisam da nossa ajuda e da nossa compreensão. Pois é, eles precisam da nossa compreensão, da nossa presença e ajuda. Assim, o programa Cidadania Consciente agradece a sua audiência e retorna na próxima quarta-feira. Silvana, muito obrigado pelos ensinamentos. Eu agradeço. E que tenhamos um novo olhar para os nossos filhos e filhas. Até lá.